Imagine acordar uma manhã qualquer e descobrir que não estamos sozinhos no universo. Não estamos falando de bactérias em Marte ou micróbios em luas distantes. Estamos falando de uma civilização real, consciente, capaz de construir naves, enviar sinais e talvez até nos visitar. Como seria esse momento? O que mudaria dentro de nós e em nossa sociedade? Vamos explorar esse cenário juntos, passo a passo, como se estivéssemos vivendo essa descoberta histórica. O primeiro contato provavelmente não aconteceria como nos filmes. Nada de naves gigantes surgindo sobre cidades ou seres descendo de discos voadores. A realidade seria muito mais sutil e técnica. Astrônomos detectariam um sinal de rádio vindo de um sistema estelar distante, algo claramente artificial, impossível de ser produzido por fenômenos naturais. Um padrão matemático repetitivo, talvez números primos ou uma sequência que gritasse isso foi criado por inteligência. Nos primeiros minutos após a confirmação, apenas um pequeno grupo de cientistas saberia. Eles verificariam os dados dezenas de vezes, com medo de um erro que se tornasse o embaraço do século. Mas quando a certeza se instalasse, quando não houvesse mais dúvida, o mundo inteiro precisaria saber. A notícia se espalharia como um incêndio incontrolável. Redes sociais entrariam em colapso com o volume de compartilhamentos. Canais de televisão interromperiam suas programações normais para transmissões ao vivo. Pessoas parariam no meio da rua para olhar seus celulares, incrédulas. E naquele instante, algo fundamental mudaria na consciência coletiva da humanidade. De repente, não seríamos mais o centro do universo. Toda a história humana, com suas guerras, impérios, revoluções e conquistas, se tornaria apenas um capítulo em uma história muito maior. Filosoficamente, esse momento representaria uma ruptura sem precedentes. Religiões ao redor do mundo enfrentariam questões profundas. Algumas interpretariam a descoberta como parte de um plano divino maior, expandindo suas teologias para incluir vida além da Terra. Outras enfrentariam crises de fé, precisando reconciliar textos sagrados escritos em uma época em que a Terra era tudo o que conhecíamos. Líderes religiosos convocariam conselhos urgentes, teólogos debateriam intensamente, e muitos fiéis buscariam respostas em suas escrituras com uma urgência renovada. Cientistas se tornariam as vozes mais ouvidas do planeta. Físicos, biólogos, linguistas, todos seriam convocados para tentar entender quem ou o que havia nos contatado. Governos criariam forças-tarefa internacionais. A ONU estabeleceria protocolos de comunicação, tentando garantir que a humanidade respondesse com uma só voz, não com 50 vozes conflitantes de nações competindo por protagonismo. Mas a unidade seria difícil de alcançar. Nações poderosas quereriam controlar o processo de comunicação. Países com programas espaciais avançados reivindicariam liderança. E certamente haveria aqueles que viriam a situação como uma ameaça, não como uma oportunidade. Militares ao redor do mundo entrariam em alerta, não por hostilidade comprovada dos alienígenas, mas por puro instinto de defesa. Mas vamos imaginar que o contato seja pacífico, que os sinais recebidos transmitam intenções positivas ou ao menos neutras. Talvez eles enviem imagens, matemática universal, ou até uma espécie de dicionário para nos ajudar a entender sua linguagem. Linguistas trabalhariam dia e noite para decifrar esses códigos. Seria como tentar aprender um idioma completamente alienígena, literalmente, sem nenhum ponto de referência compartilhado além da lógica matemática e física. Esse processo de tradução poderia levar meses, talvez anos. Cada palavra decodificada seria uma vitória monumental. E quando finalmente começássemos a entender suas mensagens, aprenderíamos coisas que transformariam nossa compreensão de tudo. Talvez descobríssemos que o universo está cheio de vida, que existem milhares de civilizações, algumas muito mais antigas e avançadas que a nossa. Ou talvez aprendêssemos que a vida inteligente é incrivelmente rara, e que nossa descoberta mútua é um acaso estatístico quase impossível. A revelação de tecnologias alienígenas avançadas causaria ondas de choque na ciência e na economia global. Se eles compartilhassem conhecimento sobre viagens mais rápidas que a luz, energia ilimitada ou manipulação da matéria em nível quântico, nossa civilização poderia dar saltos evolutivos em décadas, não em séculos. Mas esse conhecimento também traria riscos. Governos e corporações lutariam pelo acesso a essas informações. Desigualdades que já existem poderiam se aprofundar se apenas alguns países ou grupos controlassem tecnologias alienígenas. O potencial para conflito seria imenso. Precisaríamos de uma governança global forte e ética,
algo que historicamente sempre foi difícil de alcançar. Culturalmente, nossa arte, literatura e música seriam transformadas. Compositores criariam sinfonias inspiradas em sons alienígenas. Escritores explorariam encontros interestelares em suas narrativas. Pintores tentariam capturar a aparência de seres que talvez nunca possamos ver diretamente. Escolas reformulariam currículos para incluir estudos exobiológicos e história cósmica. Crianças cresceriam sabendo desde cedo que não estamos sozinhos, que o universo é um lugar compartilhado. Essa geração veria as estrelas não como pontos de luz distantes e vazios, mas como vizinhanças potenciais. Talvez o impacto mais profundo fosse na identidade humana. Por milênios, nos definimos por nossas diferenças, nacionalidades, etnias, religiões, ideologias. Mas diante de uma civilização alienígena, essas divisões pareceriam pequenas. Todos seríamos, antes de tudo, humanos. Terranos. Habitantes de um pequeno planeta azul orbitando uma estrela comum. Essa perspectiva poderia nos unir de maneiras que nunca conseguimos antes. Claro, nem tudo seria harmonia. Sempre haverá céticos, conspiracionistas que negariam a realidade do contato ou acusariam governos de esconder a verdade completa. Movimentos sociais poderiam surgir, alguns exigindo transparência total, outros pedindo cautela extrema ou até isolamento. E há também a questão filosófica mais profunda. O que significa ser humano quando não somos mais únicos? Nosso senso de propósito viria de onde? Alguns poderiam sentir insignificância esmagadora, uma crise existencial ao perceber que somos apenas uma entre muitas vozes no cosmos. Outros encontrariam libertação nessa ideia, uma chance de redefinir nosso lugar sem o peso de achar que tudo depende de nós. A economia global também sentiria tremores. Investimentos em tecnologia espacial explodiriam. Empresas privadas competiriam para desenvolver sistemas de comunicação interestelar. O turismo espacial, antes um luxo de bilionários, poderia se tornar uma indústria mainstream movida pela curiosidade sobre nossos novos vizinhos cósmicos. Novas profissões surgiriam: diplomatas interestelares, tradutores xenolinguísticos, engenheiros de tecnologia híbrida humano-alienígena. Universidades criariam departamentos inteiros dedicados a estudos alienígenas. O mercado de trabalho se transformaria, e habilidades antes obscuras se tornariam extremamente valiosas. Mas e se, depois de todo esse processo, eles quisessem nos visitar? A chegada física de alienígenas à Terra seria outro nível completamente. Protocolos de quarentena seriam essenciais, não apenas para nos proteger de possíveis patógenos alienígenas, mas também para protegê-los dos nossos. Biossegurança se tornaria uma preocupação planetária. Imagine a cena: uma nave alienígena descendo lentamente através da atmosfera terrestre, transmitindo sinais pacíficos, enquanto bilhões de pessoas ao redor do mundo assistem em tempo real. O local de pouso seria escolhido com extremo cuidado, talvez uma área remota, neutra, longe de grandes centros urbanos. Representantes da humanidade, cuidadosamente selecionados para refletir nossa diversidade, esperariam para o primeiro encontro face a face. Quando a escotilha se abrisse e víssemos pela primeira vez seres de outro mundo, tudo mudaria. Não importa quantas representações artísticas tivéssemos criado, a realidade seria diferente, talvez desconcertante, talvez bela de formas que não poderíamos ter previsto. Esse momento ficaria gravado na memória coletiva da humanidade para sempre, tão significativo quanto os primeiros passos na Lua, talvez ainda mais. Os meses e anos seguintes seriam de aprendizado mútuo. Eles aprenderiam sobre nossa história, nossa cultura, nossos medos e esperanças. Nós aprenderíamos sobre os deles. Descobriríamos se o conceito de família existe para eles, se sentem emoções comparáveis às nossas, se tem arte, música, filosofia. Cada descoberta seria fascinante e desafiadora. Talvez aprendêssemos que, apesar de todas as diferenças biológicas e culturais, compartilhamos algo fundamental: a curiosidade, o desejo de explorar, de compreender o desconhecido. Essa conexão, por mais tênue que fosse, poderia ser a base de uma relação pacífica e produtiva. Mas também enfrentaríamos desafios práticos imensos. Como estabelecer comércio ou troca de conhecimento quando as distâncias interestelares tornam qualquer comunicação uma questão de anos? Como criar tratados quando as partes podem ter conceitos completamente diferentes de tempo, compromisso ou até moralidade? E sempre haveria a dúvida: eles são realmente amigáveis? Mesmo que todas as evidências apontassem para intenções pacíficas,
O medo do desconhecido é parte da natureza humana. Facções militares manteriam sistemas de defesa ativos. Planejadores estratégicos criariam cenários de contingência. Porque confiar completamente seria ingênuo, mas viver em paranoia constante seria autodestrutivo. Com o tempo, se a convivência fosse positiva, poderíamos começar a colaborar em projetos maiores. Exploração espacial conjunta, compartilhamento de recursos, até colonização de outros planetas em parceria. A humanidade deixaria de ser uma espécie confinada a um único mundo e se tornaria parte de uma comunidade interestelar. Nossos horizontes se expandiriam de maneiras que mal podemos imaginar agora. Mas talvez o maior presente desse contato seria a perspectiva. Ver a Terra de fora, não apenas fisicamente como astronautas fizeram, mas conceptualmente, através dos olhos de outra civilização, nos faria valorizar nosso planeta de forma renovada. Perceberíamos a fragilidade de nossa biosfera, a preciosidade de nossa água, ar e vida. Talvez isso nos motivasse a cuidar melhor de nosso lar, sabendo que ele é único e insubstituível. A descoberta de vida inteligente também responderia a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? A resposta seria um retumbante não. E com essa resposta viria um senso de pertencimento cósmico, a compreensão de que fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos, uma tapeçaria de consciências espalhadas pelo universo. Então, o que aconteceria se a humanidade encontrasse vida inteligente? Tudo mudaria. Nossa ciência, nossa filosofia, nossa cultura, nossa política, nossa visão de nós mesmos. Alguns aspectos dessa mudança seriam desafiadores, até assustadores. Outros seriam inspiradores e unificadores. Mas uma coisa é certa: nunca mais veríamos o céu noturno da mesma forma. Cada estrela se tornaria uma possibilidade, cada galáxia distante um lembrete de que não estamos sozinhos. E talvez, apenas talvez, esse conhecimento nos tornasse melhores. Mais humildes diante da imensidão do cosmos, mas também mais unidos como espécie. Porque quando você percebe que compartilha o universo com outros seres conscientes, as diferenças entre humanos começam a parecer bem pequenas. Se você gostou dessa jornada hipotética, se imaginar esse futuro possível despertou sua curiosidade, deixe seu like e se inscreva no canal para mais explorações de cenários fascinantes. Até a próxima aventura pelo desconhecido.